Olá, continuando a nossa aula sobre herdabilidade agora, o nosso foco. A herdabilidade é uma propriedade da característica. Então, diferentes características terão diferentes herdabilidades, certo? Então, a maneira como se coleta, né, o padrão, né, toda a questão laboratorial ou questão de campo para fazer a coleta de dados é levado em conta na hora da definição de uma característica. E a forma como ela é coletada e se ela é coletada adequadamente influencia a herdabilidade. Né? É uma característica também da população. Né? Como a gente viu, a variância genética é dependente do efeito do valor genético, né, para cada genótipo. E esse valor genético, por consequência, depende das frequências do gene na população e depende também dos efeitos aditivos e de dominância da característica. Então, populações em estágios diferentes de seleção, né, que tem mais abundância de um determinado alelo ou menor abundância de determinado alelo que está sujeito à seleção, vão ter diferentes herdabilidades. Correto? E também das circunstâncias às quais os indivíduos estão sujeitos. Né? No vídeo anterior a gente comentou sobre animais que estão em condições mais homogêneas terão menor variação dos efeitos ambientais e com isso terão herdabilidades mais altas. Então é a isso que se refere essa circunstância na qual os animais são criados. Os componentes genéticos são determinados pelas frequências gênicas, que são específicas de cada população. A variância ambiental é dependente das condições climáticas, de manejo, de alimentação, etc. Assim, um valor estimado de herdabilidade para uma determinada característica deve ser entendido como sendo para aquela população sob condições particulares. A gente pode até ter herdabilidades próximas, né, similares, medidas em outras condições, medidas em outras populações, né, medidas em outras espécies, mas o correto é que a gente afirme que cada população tem a sua herdabilidade, o seu cálculo, para que a gente evite extrapolar e evite cálculos errados dos quais a herdabilidade é usada. A herdabilidade, como se trata de uma proporção ou razão, ela varia de 0 a 1. Quando a herdabilidade é 0, a característica não é herdável. Toda variação depende de fatores não genéticos. Então, seria um fenótipo que aparece por razão totalmente independente do animal. Né? Então, vamos dar um exemplo de pintinho cor-de-rosa. Né? Existe uma tradição no Brasil de vender em feiras, né, pintinho pintado de rosa, pintado de azul, pintado de verde, né, de diversas cores. A herdabilidade dessa característica é 0. Se você pegar um pintinho rosa, deixar ele crescer, pegar um macho e uma fêmea desse rosa, eles nunca gerarão pintinhos descendentes dele, progênies, cor-de-rosa, porque esse efeito é puramente ambiental. Né? É um exemplo bem esdrúxulo aí, né? Mas é praticamente a única situação em que a gente tem essa... única situação não, né? Um exemplo de situação que a gente poderia observar aí uma característica totalmente ausente de manifestação genética em animais. Em geral, assume-se que valores de herdabilidade abaixo de 0,20, né, ou em porcentagem 20%, são chamados de baixa herdabilidade, entre 20 e 40 seria de moderada herdabilidade e acima de 0,40 é considerado de alta herdabilidade, certo? Existem alguns outros autores que põem outras faixas de herdabilidade, né? Tem alguns que dizem que baixa é apenas abaixo de 10% e acima de 30% seria alta, mas essa caracterização, essa estratificação feita
por Bourdon, né, colocada no livro dele de 1997, é uma convenção bem comum entre o pessoal do melhoramento genético animal, né? Lembrando que para outros tipos de melhoramento, como melhoramento de plantas, né, essa herdabilidade ela tem outra magnitude, né? Então, o que a gente considera alto, para eles não é alto, né? As herdabilidades deles têm dimensões bem mais altas do que as nossas. E, de maneira geral, características relacionadas ao fitness, né, a fertilidade e a sobrevivência têm herdabilidade baixa, tem alto efeito do meio na sua manifestação. Características de produção, como produção de leite, produção de ovos, taxa de crescimento dos animais, tem herdabilidade moderada, entre 20 e 40. E as características associadas à qualidade, né, como carcaça, porcentagem de constituintes do leite, por exemplo, e componentes estruturais também, como peso de ovo, tamanho de ovo, eles têm herdabilidade alta, né? Então, tem herdabilidade acima de 40%. Então, na herdabilidade alta, as diferenças entre os indivíduos são responsáveis, em grande parte, pela variação genética da característica. E a correlação entre genótipo e fenótipo é alta, ou seja, o fenótipo medido a campo, ele é um ótimo indicador de que aquele animal também é superior geneticamente. Então, a informação individual é altamente confiável. Né? O que a gente usa, uma expressão bastante usada dentro da área de melhoramento, é acurácia. Essa informação é muito acurada, que é a mesma coisa de confiável, né? A acurácia e a confiabilidade podem ser intercambiáveis em significado nesse caso. E na herdabilidade baixa, grande parte da variação da característica entre os indivíduos é devido a diferenças ambientais. Então, a correlação entre o genótipo e o fenótipo é pequena, o que significa que os animais melhores a campo nem sempre serão os melhores geneticamente, os melhores reprodutores que trarão superioridade para a próxima geração. Algumas restrições da herdabilidade. A herdabilidade é sempre específica para uma característica e varia com a espécie animal, com a mesma espécie em determinadas condições, de local para local e com o tempo, em gerações. Sim, já que a herdabilidade é dependente da variância, e a variância pode ser modificada com a frequência dos alelos, né? E o que é a seleção? Manipulação da frequência dos alelos. Então, a gente está querendo que um alelo ruim diminua de frequência e um alelo bom aumente de frequência na população. O que vai fazer, em um determinado tempo, né, que a gente tiver alcançado o objetivo de fixar um alelo bom, que a variância genética possa até diminuir. Mas, por consequência, a herdabilidade vai ser modificada se a variância genética for diminuir. Então, a geração também é um fator importante. Então, de tempos em tempos, a herdabilidade precisa ser recalculada, porque os manejos mudam e a genética, né, a constituição genética de uma população também muda. Na grande maioria das vezes, as características econômicas de maior importância são de baixa herdabilidade. Então, a gente tem uma constatação de que características de qualidade de produto, né, elas têm ser um fator de importância econômica, por exemplo, de 1. Vamos estabelecer como padrão. A taxa de crescimento, né, a produção, tem um valor econômico de 5 vezes maior do que a de qualidade do produto, né? E as de reprodução têm um valor econômico relativo de 10, né? Isso aí, tudo que a gente está falando, é uma pesquisa que um artigo publicado há cerca de 40 anos atrás, com gado de corte, com valores econômicos,
mas que, se você ver para quase todas as atividades econômicas, né, ligadas à produção animal, a reprodução é a que tem maior valor econômico agregado, e tem a menor herdabilidade, né? E as de qualidade, elas não agregam tanto valor de lucro, né, para o produtor, né, porque o produtor lucra mais com quantidade e produção do que efetivamente com um incremento na qualidade, né? O retorno não é tão alto, né? E são as herdabilidades mais altas. Então, infelizmente, esse é o problema, né? Infelizmente ou felizmente, né? Então, se o problema existe, a gente está aí para solucionar. Aqui algumas herdabilidades demonstradas, por exemplo, aqui no gráfico da esquerda, né, para características de produção. E vocês veem que a barra mostra a variação das herdabilidades encontradas. Então, produção de leite está aqui entre 0,20 e 0,60. Né? Tipicamente, a gente diz que está mais aqui nesse intervalo entre 20% e 30%, mas ela pode chegar até 60%. Composição de gordura, né? Quer dizer, perdão, não é composição de gordura, é produção total de gordura, né? Se a gente pudesse extrair toda a gordura do leite de uma lactação inteira de uma vaca, também vai ter uma variação muito grande aqui, de em torno de 15% a 60%. Produção total de proteína, uma variação menor, mas mesmo assim na mesma área. Né? Conformação, que seria a parte anatômica, né? Glândula mamária, corporal, e aqui para pernas e pés, né? Também uma herdabilidade mais moderada. Né? Características de baixa herdabilidade são aquelas relacionadas principalmente à saúde e à reprodução, né? Então temos aqui longevidade, fertilidade, que os maiores valores estão um pouquinho acima de 10%, ou seja, são baixa herdabilidade. Tudo que tiver abaixo de 20%, né, é considerado baixa herdabilidade. Fertilidade, parto, né, aqui, score de células somáticas bem variável, principalmente dependendo do método usado, né? Se é um método mais laboratorial ou um método mais a campo, se existe controle na coleta, né, de como é coletada essa informação. Incidência de mastite, baixa herdabilidade também, porque depende muito de condição de manejo de ordenha e de outros fatores aqui não genéticos, né? Então, a gente tem uma tendência de que, relacionado à composição e à relação da produção, as herdabilidades são de moderadas, chegando até a ser altas, e para características relacionadas à fitness, né, reprodução e fertilidade, tem correlação, herdabilidade mais baixa. Né? Como, por exemplo, também a gente pode ver aqui, né, características morfológicas aqui em drosófila, em salmão, em pássaros, né, e até em humanos, tem herdabilidades maiores. Né? A herdabilidade aqui de um experimento que mediu alturas de pessoas na Finlândia, descobriu que a herdabilidade chega a quase 90% nos seres humanos. Né? Claro que a gente está falando de uma população da Finlândia que tem uma homogeneidade genética considerável, né, e que tem outras condições de criação, né, de cultura e de alimentação e tudo mais, bem homogêneas nessas situações. Né? E outra coisa também que essa pesquisa aqui, né, publicada nas revisões da Nature, né, que quando você tem um melhor ambiente, você tem herdabilidades mais altas, né? E os mais clarinhos aqui são de pior ambiente, né? Então, você pode ver que herdabilidades, elas são relativamente diferentes dependendo se o ambiente é bom ou não, né? Se é favorável ou não favorável, né? Agora, para fitness, né, que é relacionado com a reprodução, principalmente, né? Aqui a gente tem, por exemplo, número de leitões nascidos vivos, em torno de 10% de herdabilidade, e fertilidade de touro, né? Ou sucesso no parto, né? Aqui, né? De vacas, né? Também abaixo aqui, com herdabilidades baixas. E outro exemplo aqui também
dessa diversidade que a gente estava citando é que qualidade do ovo tem herdabilidades altas, né, que a gente considera acima de 40% aqui, né, e caracterizados aqui pela viabilidade são bem menores, né, do fitness aqui, certo? E o tamanho da barra representa a variabilidade, né, a variação das estimativas de herdabilidade dessas características, né? Ok, e como calcular herdabilidades? Vários métodos são usados, né? O método mais antigo que a gente tem é o método regressão pai-filho, né? Então, quando a gente fala pai, na verdade a gente está querendo dizer pais, os progenitores, né? Então, pode ser somente o pai ou o que se chama de pai médio, né? Que é a média do pai e da mãe, dependendo da característica, se ela é medida, né? E esse método remonta ao século XIX, né? Desenvolvido por Francis Galton, primo de Charles Darwin, e que desenvolveu estudos de herança antes mesmo da redescoberta das leis de Mendel. Então, era um estudo muito mais estatístico. O que ele observou? Ele observou que, se você colocar num eixo as alturas dos filhos e, né, no eixo Y a altura dos pais, você vai verificar que os pontos se distribuem dentro desses dois eixos e os valores, né? Então, ficaria mais ou menos uma coisa assim, né? Então, os valores, de acordo com as palavras de Galton, eles regridem em relação à média. Sim, Galton inventou a regressão para explicar a herança. Então, essa regressão pai-filho é uma técnica já mais antiga para calcular essa correlação, né, essa regressão de pai-filho, e está relacionada à herdabilidade. A regressão pai-filho é uma maneira rápida para obter a dimensão, o tamanho da herdabilidade. Por quê? Você precisa só de duas informações, a do pai e a dos filhos, e fazer uma regressão entre eles, né? É um modelo bem simples. Espera-se, quando a gente tem uma contribuição mais genética, que o coeficiente seja igual a 1, ou seja, que para cada unidade da altura aqui do pai, do filho, você tenha a mesma do pai, ou seja, a diferença do pai em relação à população também vai ser a diferença do filho em relação à população, se a característica tiver determinismo genético 100%, ou seja, herdabilidade de 100%. E se tiver um efeito ambiental, o coeficiente de regressão é menor do que 1, porém maior do que 0. Seria 0 se a gente tivesse aqui paralelo, né, o eixo, a reta, né, o segmento aqui, né, a reta mesmo, né, em relação ao eixo X traçado. Então, matematicamente, é bem simples da gente coletar essa informação. Exemplo aqui, né, medida dos pais no eixo X, parece que eu disse o oposto no slide anterior, né, mas peço perdão, corrijam aí, né, o pai médio, a altura do pai médio em relação à altura dos filhos. E aqui a gente tem uma regressão que te dá um coeficiente angular, né, igual a 0,63. E isso aqui é um indicativo da nossa herdabilidade. Ou seja, dentro desse sistema aqui, claro, isso aqui é um indicativo, não é uma medida confiável da herdabilidade, mas é uma medida que pode ser usada para saber a magnitude e se a semelhança, né, entre pai e filho ela reflete mesmo uma tendência da população ou foi só por acaso, né? Então, a regressão é útil neste caso em que nós temos poucos dados.
Outra maneira de resolver é através da análise de observações de meios irmãos ou de irmãos completos, né? O mais comum é da análise de variância de meios irmãos, porque, por exemplo, em bovinos é quase impossível a gente ter irmãos completos criados no mesmo ambiente, né? Porque eles deveriam ser gêmeos, né? E aqui a gente tem, por exemplo, um reprodutor acasalado com um número N de vacas e tendo bezerros todos da mesma estação de parto, né? E aí a gente poderia fazer uma análise de variância de reprodutores, né? E um termo aqui de fonte de variação de resíduo. Então, a partir disso aqui, do seu quadrado médio, a gente igualaria o quadrado médio a um termo estatístico chamado de esperança de quadrado médio, que contém o elemento aqui, né, que é equivalente a uma determinada proporção da variância genética, do qual a gente pode extrair a variância genética daqui.